Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. É bíblico ficar esperando pelo Espírito Santo? No capítulo 1, dissemos que há alguns que acreditam que os interessados devem ficar à espera ou aguardando a fim de receberem o batismo no Espírito Santo e de serem revestidos do poder do alto. Usam Lucas 24:49 e Atos 1:4 como base dessa alegação. Alguns supuseram que esta fosse a fórmula bíblica para receberem o Espírito Santo. Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ficar à espera não é uma fórmula para receber o Espírito Santo. É verdade que Jesus fez essas duas declarações aos seus discípulos antes do dia de Pentecoste. Se, porém, esses versículos fossem uma fórmula para o recebimento do Espírito Santo, não teríamos nenhum direito de tirar a palavra Jerusalém do texto. Jesus não somente mandou os discípulos ficar esperando, mas também mandou que permanecessem em Jerusalém. Por que ele não mandou ficar esperando em Belém? Por que não mandou que permanecessem em Jericó? Por que era necessário que permanecessem em Jerusalém, a fim de a igreja ter ali o seu início? O que os discípulos estavam aguardando? Estavam aguardando a chegada do dia de Pentecoste, pois foi então que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Não estavam esperando ou aguardando a fim de ficarem prontos ou preparados para receberem a plenitude do Espírito Santo. Se essa última hipótese fosse certa, a Bíblia teria dito: quando estavam totalmente prontos, o Espírito Santo veio. Mas não está escrito assim. Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. É isso que estavam aguardando, o dia de Pentecoste. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Depois, lendo Atos, capítulo 8, note que quando Pedro e João desceram a fim de orarem para os samaritanos receberem o Espírito Santo, não há o mínimo indício ou sugestão de que Pedro e João ensinaram os samaritanos a esperarem ou aguardarem antes de poderem receber a plenitude do Espírito Santo. Atos 8, do 14 ao 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e estes recebiam o Espírito Santo. A plenitude ou batismo do Espírito Santo já tinha sido dada à igreja no dia de Pentecostes como um dom gratuito. Ensinar as pessoas a demorar para receber o batismo do Espírito Santo só produz dúvidas e confusão naqueles candidatos que desejam receber esse dom. O reverendo Howard Carter era o supervisor geral das Assembleias de Deus na Grã-Bretanha durante 19 anos e o fundador do Instituto Bíblico Pentecostal mais antigo do mundo. Era também um professor de destaque no círculo do Evangelho Pleno no mundo inteiro. O reverendo Carter tem dito que ensinar as pessoas a ficar demorando ou a adiar seu recebimento do Espírito Santo não é absolutamente nada senão uma combinação entre obras e a incredulidade. É a pura verdade. Não estou dizendo que ficar à espera do Senhor sempre é antibíblico. Certamente estou a favor de me demorar na presença do Senhor e de servir ao Senhor em oração, louvor e adoração.
Muitas vezes em reuniões de oração, temos esperado no Senhor em oração durante 5 ou 6 horas. Estou, portanto, a favor de orar durante longo tempo e de demorar na presença do Senhor com toda sinceridade. Quando, porém, vejo as pessoas esperando e orando, clamando e agonizando para receber o Espírito Santo, fico de coração partido porque sei que tudo isso não é necessário. Na minha Bíblia, nunca consegui descobrir algum registro onde alguém já ficou demorando, chorando, agonizando, lutando ou aguardando para receber a plenitude do Espírito Santo. Alguém disse, mas creio em receber o Espírito Santo do modo antigo. Eu também creio assim. Ninguém pode ficar mais antiquado ou mais bíblico do que a maneira de a igreja primitiva ter recebido o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Proponho que examinemos Atos dos Apóstolos, vejamos como faziam e seguimos o exemplo deles, ao levarmos as pessoas a receberem a plenitude do Espírito Santo. Exemplos bíblicos de receber o Espírito Santo. Quem lê de uma só vez os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, pode imaginar que os eventos relatados ocorreram num período de uns poucos dias, de poucas semanas ou de bem poucos anos. O fato é, porém, que os eventos em Atos dos Apóstolos abrangem um bom número de anos. O primeiro relato que examinaremos diz respeito a um acontecimento em Samaria. Os crentes samaritanos. Atos 8, do 5 ao 8. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O versículo 8 desse trecho diz, houve grande alegria naquela cidade. A alegria não é necessariamente uma característica de ter a plenitude do Espírito Santo, pois esses samaritanos que ouviram a pregação da palavra tinham grande alegria antes de receberem a plenitude do Espírito. Podemos ter alegria antes de recebermos a plenitude do Espírito Santo e podemos ter alegria depois. É uma alegria ser salvo, é uma alegria ser curado e desfrutar das bênçãos de Deus. Atos 8, do 12 ao 15 e do 17 ao 20, diz assim, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Parece que Filipe teve um reavivamento glorioso em Samaria. De certo, centenas de pessoas foram salvas e muitas dúzias curadas, e todas essas pessoas receberam o Espírito Santo. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8,17. Note que todos esses samaritanos receberam o Espírito Santo sem esperar, orar ou agonizar, e receberam sem exceção e sem decepção. Cornélio e a sua casa. A palavra nos dá outro relato de pessoas que receberam a salvação e a plenitude do Espírito Santo sem demora e sem ficar aguardando. Lendo Atos capítulo 10 e 11, vemos como um anjo apareceu a Cornélio e lhe mandou enviar a Jope e pedir informações na casa de certo indivíduo a respeito de Simão Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11:14. Nem Cornélio era salvo, nem seus familiares. Eram gentios que se tinham tornado prosélitos judaicos. Os membros da família de Cornélio não sabiam que Jesus tinha morrido pelos pecados da humanidade e que tinha sido ressurreto dentre os mortos para nossa justificação. Pedro, portanto, pregou a eles a respeito da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus,
Atos 10, do 34 ao 43. Creram na mensagem do Evangelho, Romanos 10, 10. E nasceram de novo enquanto Pedro pregava, Atos 11, 14. Em seguida, receberam o Espírito Santo e falaram em línguas antes mesmo de Pedro ter terminado sua mensagem. Atos 10, 44 e 45. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus crentes, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Note que Pedro ainda estava falando quando Cornélio e seus familiares não somente foram salvos, como também receberam a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas, sem ficar esperando, agonizando ou lutando. Como os judeus crentes sabiam que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, 46. Ficamos enganados quando pensamos que as coisas têm que ser feitas segundo algumas fórmulas predeterminadas. Deus não está limitado por essas fórmulas. Enquanto Pedro ainda pregava, esses gentios receberam o Espírito Santo. Ao ministrarem o batismo no Espírito Santo aos crentes, muitos pentecostais ou carismáticos querem que todos sigam a mesma fórmula, querem cortar a experiência de todos segundo o mesmo molde, por assim dizer. Saulo de Tarso. Paulo, que impôs as mãos em Atos, capítulo 19, era anteriormente chamado Saulo de Tarso. O relato da sua experiência de receber o Espírito Santo acha-se em Atos, capítulo 9. Atos 9, 11 e 12. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias disse a Saulo: Jesus me enviou para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. E Saulo recebeu o Espírito Santo naquela mesma hora. Sabemos que Paulo recebeu o Espírito Santo porque ele disse posteriormente: dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Note nesse trecho bíblico que não houve nenhuma sugestão da necessidade de demorar ou ficar na espera para receber o Espírito Santo. Saulo foi imediatamente cheio do Espírito Santo quando Ananias lhe impôs as mãos. O mais provável é que Saulo não soubesse absolutamente nada a respeito do Espírito Santo até que Ananias entrou e lhe impôs as mãos. Mas Ananias obedeceu ao Senhor e Saulo imediatamente recebeu a plenitude do Espírito Santo. Os discípulos em Éfeso. O incidente seguinte ocorreu em Éfeso. Atos 19, do 1 ao 3. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Em seguida lemos em Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Essas pessoas em Éfeso nada tinham ouvido falar a respeito de receberem a plenitude do Espírito Santo e de falar em outras línguas. Mas tão logo que Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em outras línguas. Cada um deles recebeu a plenitude do Espírito Santo e falou em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes concedeu que falassem, sem demora, sem espera, agonia ou luta. Lemos no Novo Testamento todas as ocasiões em que as pessoas receberam o Espírito Santo no decurso de um período de 20 anos, e não houve absolutamente nada nas Escrituras que se assemelhasse até mesmo remotamente com aquilo que chamamos de reunião de espera para receber a plenitude do Espírito Santo. Em cada ocasião em que um grupo de crentes buscou o Espírito Santo, todos o receberam imediatamente. Ninguém foi embora decepcionado por ter deixado de receber o Espírito Santo. Se ensinássemos assim aos crentes de hoje, receberiam o Espírito Santo da mesma maneira,
da maneira de Atos dos Apóstolos, da maneira do Novo Testamento. Já faz mais de 55 anos que estou com o batismo do Espírito Santo e nunca mandei ninguém ficar na demora ou na espera para receber o Espírito Santo. Sempre tenho dito às pessoas: venha receber o Espírito Santo, e tenho visto as pessoas recebê-lo por onde quer que eu vá para ministrar. Venham beber do Espírito Santo. Em João capítulo 7, Jesus fala a respeito de receber o Espírito Santo. João 7, do 37 ao 39, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até neste momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui, Jesus não estava falando da salvação, pois ele disse à mulher samaritana em João 4,14, a respeito da salvação: A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. João 4,14 refere-se a uma fonte, e João 7,39 se refere a um rio. Qual era o rio ao qual Jesus se referia em João 7,37 a 39? Ele estava falando a respeito de receber o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Note também que Jesus disse: venha e beba. João 7,37. Não venha e grite, não venha e ore, não venha e louve, não venha e cante, para então ir embora vazio. Não, Jesus disse: venha e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,37 e 38. Muitas vezes cometemos engano simplesmente por não aceitar aquilo que Jesus disse na sua palavra. Jesus disse: venha e beba. João 7,37. Além disso, quantas pessoas podem beber e falar ao mesmo tempo? Você, por exemplo, já tentou beber água e falar ao mesmo tempo? Ou você consegue beber e cantar, ou beber e louvar a Deus ao mesmo tempo? É claro que o Espírito Santo está presente para conceder que falemos em outras línguas, mas não podemos vir e beber e falar nossa língua materna ao mesmo tempo. Quando Jesus disse: venha e beba, está subtendido que você não precisa demorar-se nem aguardar para beber. Quanto tempo você leva para beber? Jesus disse que é tão fácil beber do Espírito, isto é, ficar cheio do Espírito, quanto é beber água ou ficar cheio de água. Em outras palavras, se você está salvo, você não precisa esperar mais de modo nenhum. Note outro aspecto de beber água e ficar cheio de água. É algo que você faz, não é algo que a água faz. Da mesma forma, beber do Espírito Santo e receber a plenitude do Espírito Santo é algo que você faz, não algo que o Espírito Santo faz. Em outras palavras, se você fizer a sua parte, receber o Espírito Santo, ele fará parte dele, encher você até transbordar, e você falará em línguas. Pare, portanto, de falar e comece a beber. Simplesmente beba do Espírito Santo. Beba até você ficar cheio. Quando você ficar cheio do Espírito Santo, ele lhe concederá que fale em outras línguas. Então você falará na sua nova linguagem celestial de oração. Alguém pode perguntar: você quer insinuar que já não há necessidade de ficar demorando? Não, não pretendo insinuar isso. Quero declará-lo mesmo. Não há mais necessidade de ficar demorando. Você quer insinuar que não há mais necessidade de falar: ó Senhor, envia o poder agora mesmo? Não, não pretendo insinuar isso. Quero declará-lo mesmo. Não há mais necessidade de falar: ó Senhor, envia o poder agora mesmo. Jesus disse: venha, você, e beba. E quando você beber do Espírito Santo até ficar cheio, do seu interior fluirão rios de água viva, o Espírito Santo. E Jesus nos promete que receberemos poder ao recebermos o Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8 amplificada. Mas recebereis poder, capacidade, eficiência e forças, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins, aos mais extremos limites da terra. Deus não precisa enviar o poder agora mesmo. Se você recebeu o Espírito Santo, então, de conformidade com Atos 1:8, o poder já está residindo dentro de você. O Espírito Santo é uma dádiva. Lembre-se, Paulo disse aos Efésios: recebestes o Espírito Santo? Atos 19:2. Não disse: vim para cá a fim de orar para Deus derramar o Espírito Santo sobre vós. E os apóstolos em Jerusalém enviaram Pedro e João a Samaria a fim de que impusessem as mãos nos cristãos samaritanos para estes receberem o Espírito Santo. Atos 8, do 14 ao 17. Note também que não os enviaram para lá a fim de orarem ao Senhor para Ele enviar o poder aos samaritanos. Não se pode comprar o dom do Espírito Santo, assim como não se pode comprar a salvação. Nada fazemos para merecer a plenitude do Espírito Santo. Em outras palavras, os nenéns em Cristo podem receber a plenitude do Espírito Santo tão bem como os cristãos maduros. Você não recebe o Espírito Santo porque você se formou em algum grau maravilhoso de espiritualidade, além de todos os demais, ao ponto de Deus aplicar em você o seu selo e dizer que você é perfeito. O Espírito Santo é uma dádiva, um dom. A Bíblia diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Se você nasceu de novo, você está pronto para receber imediatamente o dom do Espírito Santo. Se você tivesse que fazer uma única coisa depois do novo nascimento para receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo deixaria de ser um dom e se tornaria uma recompensa. O Espírito Santo não é uma recompensa, ele é um dom. Alguns dizem que eu facilito demais para as pessoas receberem o Espírito Santo, mas não fui eu quem tornou fácil recebê-lo. Foi Deus quem deixou fácil receber esse dom. Não fui eu quem disse: venha e beba e fique cheio do Espírito Santo. Foi Jesus. Não fui eu quem colocou o recebimento do Espírito Santo na base de um dom. Foi Deus. Outra pessoa disse: sim, mas não estou a favor de despachar a granel as pessoas para receberem o Espírito Santo. Ora, se despachar a granel significa levá-las a receber a plenitude tão rapidamente quanto possível, então quem levantou essa objeção não deve estar a favor de despachar a granel as pessoas para receberem a salvação. Mas essa ideia seria ridícula. Na realidade, não é questão de despachar a granel as pessoas. Devemos mesmo levar as pessoas à salvação tão rapidamente quanto possível, porque amanhã poderiam morrer e ir para o inferno. E se alguém estiver doente, devemos estar a favor de levá-lo rapidamente à cura. A salvação é um dom, a cura é um dom, e o Espírito Santo é um dom. Você pode receber qualquer um desses dons tão rapidamente como outro deles. Lendo Atos dos Apóstolos, vemos que a igreja primitiva favorecia levar as pessoas à plenitude do Espírito Santo tão rapidamente quanto as levavam à salvação ou à cura, conforme já estudamos nessa lição. Não somente favoreço despachar as pessoas por trem expresso ao recebimento do Espírito Santo, como também favoreço enviá-las a jato, tomando posse daquilo que é nosso. A terra de Canaã tipifica o batismo do Espírito Santo e todos os nossos direitos e privilégios em Cristo. Alguns têm pensado que tipifica o céu, mas a terra de Canaã não pode tipificar o céu, porque havia inimigos para serem vencidos em Canaã, e havia batalhas que os filhos de Israel tinham que travar. Quando chegarmos ao céu, porém, não haverá inimigos a serem vencidos, nem batalhas a serem travadas. O último inimigo terá sido vencido. Não haverá inimigos a serem vencidos naquela pátria do além. Canaã tipifica o batismo no Espírito Santo e nossos direitos e privilégios em Cristo. Os filhos de Israel saíram do Egito, e o Egito tipifica o mundo. Depois todos os filhos de Israel foram batizados, porque passar pelo Mar Vermelho tipificava o batismo na água. Todos beberam ainda de Cristo,
Aquela rocha da qual a água fluía era um tipo ou um prenúncio de Cristo. Êxodo 17:6 e 1 Coríntios 10:4. Os filhos de Israel poderiam ter entrado diretamente na terra de Canaã, mas por causa da sua incredulidade e desobediência, ficaram peregrinando no deserto durante 40 anos. Finalmente seus descendentes acabaram entrando, mas só depois de os israelitas incrédulos terem seguido um longo caminho errado. Se você quiser desviar-se do caminho certo e tomar o caminho longo até o batismo no Espírito Santo, você pode. Por exemplo, você pode fazer o contorno por meio de ficar em prolongada espera no banco da bênção a fim de receber o Espírito Santo. Há muitas maneiras de você seguir um longo contorno, mas você também poderá entrar de forma direta e recebê-lo imediatamente se você já nasceu de novo. Esse é o melhor e Deus o oferece a você. A porta está aberta para receber esse dom precioso. Siga a rota direta. Ilustrando, se você quisesse ir de São Paulo a Rio de Janeiro, você poderia seguir a estrada direta até lá. Ou, se você quisesse, você poderia tomar um caminho de Uberaba, visitar Londrina, descer até Porto Alegre, passar por Curitiba, chegar a Santos e então tomar outra estrada para o Rio de Janeiro. Você não estaria obrigado a fazer assim, mas pode se quiser. A mesma coisa acontece com o recebimento do batismo no Espírito Santo. Você pode seguir caminhos em outras direções se quiser prolongar a viagem até o Espírito Santo. Mas por que você não seguiria a rota direta? Alguém disse, mas eu me lembro daqueles tempos maravilhosos de buscar a Deus durante vários anos antes de receber a plenitude. Então você parou de buscar a Deus depois de ter recebido a plenitude? Perguntei. Eu, pois, me lembro dos tempos maravilhosos que passei na semana passada buscando a Deus. Lembro-me também dos tempos maravilhosos que passei hoje buscando a Deus. Estou a favor de buscar a Deus e de esperar longamente na presença de Deus, mas não com a finalidade de receber o Espírito Santo ou qualquer outra dádiva que Deus oferece. Os crentes cheios do Espírito Santo precisam buscar a Deus tanto quanto as pessoas que não receberam a plenitude. Trata-se, porém, de buscar a Deus com o Espírito Santo e não sem ele. Sim, alguém me disse, mas aprendi muitas lições durante aqueles muitos anos de procura da parte de Deus a plenitude do Espírito Santo. Respondi, você poderia ter aprendido aquelas mesmas lições muito mais rapidamente com o Espírito Santo do que você aprendeu sem ele. E vou lhe contar outra coisa. O que você deveria ter aprendido quando finalmente obteve esse batismo é que você não precisava ter permanecido longamente na expectativa a fim de receber o Espírito Santo. A pessoa com quem eu falava começou a rir e me deu um tapinha nas costas dizendo, você me pegou. Você está com toda a razão. Foi a primeira coisa que falei depois de receber o Espírito. Se alguém me tivesse contado, eu poderia ter recebido muitos anos antes. Se você estivesse presente para me contar isso, irmão Hagin, eu poderia ter recebido essa bênção anos antes. Conforme eu já disse, durante mais de 55 anos de pessoalmente ter o Espírito Santo, nunca mandei ninguém ficar demorando ou protelando para recebê-lo. Outra pessoa disse, mais pessoas têm recebido o Espírito Santo depois da meia-noite do que em qualquer outro horário. Minha resposta a isso é que se receberam o Espírito Santo depois da meia-noite, é porque não tinham fé em Deus antes da meia-noite. Deus não é em nada diferente depois da meia-noite do que ele é antes da meia-noite. Há ainda aqueles que advertem, tome cuidado para não ficar na carne. Em certo sentido, compreendo o que querem dizer com as palavras na carne. Em outro sentido da expressão, porém, você não pode obter o Espírito Santo por nenhuma outra maneira, senão na carne. Cada pessoa que já recebeu o Espírito Santo estava na carne, pois ainda estamos vestidos em nosso corpo mortal, a carne. No dia de Pentecostes, Pedro citou a profecia de Joel dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2,17. E o apóstolo Paulo disse, acaso não sabeis que o vosso corpo, carne, é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Vamos ver o que Jesus tinha a dizer em João capítulo 14 a respeito desse assunto. João 14, 17 e 23 diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis,
porque ele habita convosco e estará em vós, em vosso corpo ou na vossa carne. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, no seu corpo, na sua carne. O Espírito Santo vem habitar em nós no novo nascimento. Nosso corpo fica sendo o seu templo. Nesse sentido também, portanto, receberemos o Espírito Santo em nossa carne. Para receber o Espírito Santo, abra a totalidade do seu ser diante de Deus, com um forte desejo por Ele. Com fé singela, aceite o dom do Espírito Santo que Deus oferece livremente, e aspire ou beba o Espírito de Deus, e você receberá a plenitude do Espírito Santo. Depois, como sinal ou evidência de que você recebeu a plenitude, a expressão vocal em outras línguas será dada a você. Se você tiver fé singela em suficiência e bastante coragem, você poderá pronunciar imediatamente aquela expressão vocal. Se você tem capacidade de beber água, você poderá beber do Espírito agora mesmo. Estou citando uma boa autoridade. A palavra do Senhor Jesus Cristo. João 7, 37 ao 39.